Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiane Freitas e vamos para mais uma aulinha de matemática, tá bom? Então, continuando a nossa aula anterior sobre sequência numérica figural. Pegue o seu caderno, o seu lápis, sua borrachinha, tá bom? Se preferir, coloque um copinho com água, sua garrafinha com água aí do seu lado. E vamos agora para praticar o que nós aprendemos na aula passada, tá bom? Vamos lá? Tenho certeza que todo mundo vai acertar. Vamos ver quem é que vai ganhar aí essa partida aí. Vamos fazer uma pequena revisão da nossa aula anterior. Nós falamos sobre o quê? Sobre sequência. O que é mesmo sequência? A sequência, ela precisa que nós precisamos o quê? Observar os seus elementos. Como o próprio nome diz, sequência, sucessão de termos, que eles vão o quê? Precisar de um padrão. Existe uma relação entre um elemento e outro da sequência, entre um termo e o próximo termo dessa sequência. Então, existe uma relação entre eles e para determinar o próximo elemento, você tem que observar o padrão que essa sequência está seguindo. Esse padrão é o que a gente chama também de regra, tá? E isso nós vimos na aula anterior. Existem quantos tipos de sequências? No nosso caso aqui são duas sequências, a sequência numérica e a sequência figural. A sequência numérica é aquela que utiliza apenas números. Olha aqui o número dessas casas. Vamos imaginar que na Rua da Alexandra eu tenho as casas de número 1, número 3, número 5, número 7. Qual será o número da próxima casa? Aí, para determinar o número da próxima casa, ou da última casa dessa rua, você vai precisar primeiro observar os elementos. Olha, eu tenho a casa de número 1, depois vem a casa de número 3, aí vem a casa de número 5, a casa de número 7. Essa sequência, ela segue algum padrão, existe alguma regra para que a pessoa tenha escrito esses números aí, não é verdade? E aí você vai descobrir essa regra olhando os números. E a dica que eu dou, quando a gente for trabalhar a sequência numérica, você vai observar o termo que está na frente, o termo seguinte, em relação ao termo anterior, tá? Você olha o termo seguinte em relação ao termo anterior. Essa sequência aqui é aquela mesma sequência que eu expliquei na aula anterior. E o outro tipo de sequência é a sequência figural. A sequência através de quê? De figuras. E as figuras são diversas. Olha aqui essa sequência. Sol, lua, redemoinho. Sol. Qual será o próximo elemento, né? Então, para determinar o próximo elemento dessa sequência figural, você vai precisar o quê? Observar os elementos e você vai ver que existe uma relação entre esses elementos. Qual é o padrão que está seguindo essa sequência? Qual é a regra que a questão está utilizando? Então, nesse caso aqui, Sol, Lua, redemoinho. Sol, então você já vai naquela sequência, a sua própria mente já lhe leva a resposta. Sol, Lua, redemoinho. Sol, Lua, redemoinho, tá bom? Vamos lá? Dar início às nossas atividades. Boa sorte a todos. Olha aí, bora anotar. Qualquer coisa que você queira anotar, você dá uma pausa aí no seu vídeo, tá bom? Pode parar o vídeo, pega o caderninho, lápis, borracha e anota para tentar responder, ok? Então, observe a sequência de figuras a seguir e responda. Olha aí essa sequência. A primeira figura, eu tenho um quadradinho. Na segunda figura, eu tenho 2 quadradinhos. Na terceira figura, eu tenho já 4 quadradinhos.
Será que você já fez alguma questão parecida com essa? Eu acredito que sim. Então, qual é o padrão que você observa para compor essas figuras? Qual será o padrão que a pessoa que criou essa questão seguiu? Olha aqui a figura 1, olha a figura 2 e olha aí a figura 3. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem e tentar descobrir qual é o padrão, qual é a regra que foi utilizada nessa sequência aí. Dá uma pausa aí no vídeo e tenta responder. Olha o tempinho aí. Bora ver se você acertou? A figura seguinte, ela vai ser construída com o dobro de quadradinhos da figura anterior. Lembra que eu disse lá na regra da sequência numérica, para você determinar o próximo número, você vai olhar para o termo seguinte em relação ao termo anterior, ou então, nesse caso aqui, será que vai dar certo? Então, presta atenção, figura 1 tem um quadradinho. Na figura 2, eu já tenho 2 quadradinhos. Mas, se eu observar apenas a figura 1 em relação à figura 2, eu não vou conseguir determinar o padrão dessa figura. Por quê? Porque aqui eu posso dizer que é uma adição ou eu posso dizer que é uma multiplicação. Se eu pegar 1 mais 1, eu tenho 2 quadradinhos. E se eu pegar a multiplicação 1 vezes 2, eu tenho 2 quadradinhos. Então, aqui eu não posso ainda determinar o padrão dessa sequência. Agora, olha para a terceira figura. Observa aqui. Aqui eu tenho quantos quadradinhos? 4. Se eu utilizar a primeira hipótese, que é da adição, presta atenção. 1. Aí eu coloquei 1 mais 1, 2 quadradinhos. 2 mais 1 só vai dar 3 quadradinhos. Então, aqui nessa sequência não se aplica a adição, não é isso? Vamos tentar a multiplicação. 1 vezes 2, 2 quadradinhos. E se eu pegar esses 2 quadradinhos e multiplicar por 2 também? 2 vezes 2, 4 quadradinhos. Professora Tatiane, por que você não fez a opção da subtração e nem da divisão? Bora testar bem aqui, ver se dá certo. Se eu pegar 1 menos 1, daria 0. 1 quadradinho menos 2, 1 menos 2, não dá certo aqui. Por isso que eu descartei a questão da subtração. Já coloquei apenas as duas opções para vocês aí. E a divisão também não daria certo. Por quê? Porque se eu pegar 1 e dividisse por 1, ficaria o quê? 1 quadradinho. E aqui não dá certo. Então, aí eu também já descarto a divisão, tá bom? Então, o que foi que eu observei? Que para construir, para descobrir, para compor a próxima figura, para determinar a quarta figura, o próximo elemento dessa sequência, eu vou ter que pegar e dobrar o número de quadradinhos. Nós vimos nas nossas aulas anteriores com multiplicação que dobro significa o quê? 2 vezes. Então, você vai pegar aquela quantidade que você tem e vai multiplicar por 2. É isso que a gente chama de dobrar. É o dobro da quantidade que eu tenho. Então, se eu tenho um quadradinho
e eu vou querer o dobro, então eu vou pegar 1 vezes 2, que vai dar 2 quadradinhos. Você não vai pegar nesse número aqui não, tá? Esses números aqui é para dizer que é a figura 1, a figura 2, a figura 3, tá bom? E aqui, 1 vezes 2, 2 quadradinhos. Qual é a minha quantidade aqui? 2 quadradinhos. Eu vou dobrar, vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4 quadradinhos. Já descobri a minha regra. E se eu perguntar para você o seguinte: quantos quadrinhos terão a quarta figura? E aí? Já descobri a regra, o padrão que eu estou seguindo. A figura seguinte vai ser construída com o dobro. Dobro significa o quê? 2 vezes aquela quantidade que eu tenho. Para determinar a quarta figura, você vai observar a figura número 1, a figura número 2 ou vai observar a figura número 3? Diga aí. Você vai observar a figura de número 3. Então, quantos quadradinhos nós temos aqui? 4. Então, a minha próxima figura, o meu próximo termo, que é a quarta figura, vai ter quantos quadradinhos? Aí você vai pegar o quê? Bora ver se acertaram? Olha aí a resposta. Peguei essa mesma sequência de figuras e coloquei aqui embaixo. 1 vezes 2, 2 quadradinhos. 2 vezes 2, 4 quadradinhos. 4 vezes 2, 8 quadradinhos. Então, a quarta figura, ela vai ser composta por 8 quadradinhos. E aí, você pode colocar a resposta aí do lado. Ó. A figura seguinte terá 8 quadradinhos. Como foi que você descobriu? 4 vezes 2 igual a 8. Esse cálculo aqui, ó, você pode estar realizando aqui também e deixando aí no seu caderninho do lado, tá bom? Esse multiplicado aqui por 2 é o que eu estou chamando de dobro, tá bom? Vamos lá para mais um exemplo. Observe como os brinquedos estão dispostos. Olha aí a alegria de qualquer criança, né? De qualquer bebê. Olha aí esses brinquedos. Como é que eles estão dispostos? Como é essa sequência aí? Avião, trem, peteca, espelho. Avião, trem, peteca, espelho. Primeira coisa que você tem que fazer, observar os elementos. Tá aí, observa esses elementos. Segunda coisa que você tem que descobrir, qual é a regra, qual é o padrão que essa sequência está seguindo. Qual é a sequência aí que está seguindo? Eu tenho quantos elementos na minha sequência, onde é que eu vou parar, em qual elemento, em qual brinquedo você vai parar para dar continuidade a essa mesma sequência. Qual é o padrão que eu estou seguindo aqui, né? Então, a primeira coisa que eu quero que você descubra é o padrão dessa sequência. Para você descobrir, eu quero que você apenas circule. Então, você pode parar o vídeo, pega aí o seu caderninho de novo, lápis e a borracha, desenha do jeito que você conseguir, tá bom? Você pode aí desenhar o avião, o trem, peteca, espelho. Avião, trem, peteca e espelho. Qual será o padrão aí dessa figura? Bora lá? Olha aí o tempinho para vocês responderem. Essa aí tá fácil, viu? Essa sequência aí. Qual é o padrão? Já descobriram? Bora ver aí quem acertou? Olha aí, todo mundo acertou, não é isso? Avião, trem, peteca, espelho, né? Isso aí é a sequência aí desses brinquedos. A próxima pergunta: qual é o brinquedo da sexta posição dessa sequência? Sexta posição, sexto termo, tudo são palavras sinônimas, tá? Então, você pode até colocar aí embaixo, ó, escreve aí, primeiro, segundo, terceiro elemento, quarto elemento,
quinto elemento, sexto elemento, sétimo elemento, oitavo elemento, oitavo brinquedo. E aí, qual é o brinquedo da sexta posição? Tá fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta dessa questão é o trem. Ou você faz o desenho, ou você coloca o nome. Próxima pergunta. Se você for continuar essa sequência, qual será o brinquedo da 12ª posição? Né? Lembra aí, lembra daquela questão que tinha para descobrir o elemento da posição 201? Olha aqui. Quando eu circulei a minha sequência, eu vi que essa sequência ela tem um padrão de quantos elementos? 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que a cada 4 brinquedos, eu vou repetir essa minha sequência. Como eu sei, nós vamos fazer um cálculo mental. Como eu quero descobrir o brinquedo da 12ª posição, você vai pegar 12 e vai dividir por 4, tá? E aí eu sei que 4 vezes 3 é igual a 12. Então, eu sei que 12 é múltiplo de 4. Então, qual é o quarto elemento aí dessa sequência? Olha só para cá, ó, para onde está circulado. Qual é o quarto elemento dessa sequência? Você descobrindo qual é o quarto elemento, você descobre qual é o brinquedo da 12ª posição. Por quê? Porque nós vimos na questão anterior que se eu pegar o número e descobrir que ele é múltiplo do padrão, da quantidade de elementos que eu tenho no meu padrão, então eu já sei qual é o elemento. Então, eu fiz aqui de um por um, porque são poucos elementos, poucos brinquedos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e aí? 12. Quando você descobriu o quarto elemento dessa sequência, qual é o quarto elemento? O espelho. Quando você fez o cálculo e provou que 12 é múltiplo de 4, porque a minha sequência está se repetindo de 4 em 4 elementos, eu descobri que esse quarto elemento aqui é a minha resposta, tá bom? Próxima questão. João Guilherme está jogando um game onde precisa montar uma sequência de imagens. Observe a imagem a seguir, olha aí a imagem. Um urso, peão e um caminhão. Você pode chamar de caminhão ou de carro. Tá aí a minha sequência. Ele quem? O João Guilherme. Ele conseguiu montar a seguinte sequência. Olha aí a seguinte sequência. Porém, o celular dele travou e a imagem sumiu. Sumiu essa imagem bem aqui, ó, dessa sequência. E agora, como é que ele vai descobrir qual é a imagem que vai ser colocada aí nesse espaço em branco? Olha aí para a sequência. Qual é o padrão dela? Né? Essa sequência ela está se repetindo de 1 em 1 brinquedo, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Quantos elementos tem no padrão dessa sequência? Vou dar uma pausa aí, dá uma pausa no vídeo, tenta descobrir aí. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Bora lá? Olha aí a sequência, presta atenção. Ele tinha o quê? Essas imagens. Ele pegou o urso, o peão e o caminhão. Aí ele montou, ó, essa sequência bem aqui. Qual é a sequência? Urso, peão, peão, caminhão.
urso, peão, peão, caminhão. Urso, aí ó, o celular travou e apagou. Peão, caminhão, urso. Primeira coisa, observar os elementos. Já observei aqui os elementos. Segunda parte que você tem que fazer é descobrir o padrão que essa sequência está seguindo. Olha aqui, ó. Urso, peão, peão, caminhão, urso. Como eu fui lá para o urso, eu observo que essa sequência ela vai do urso até aqui no caminhão, tá? Então, eu tenho um urso, 2 peões e um caminhão. Um urso, 2 peões e o caminhão. Então, é urso, peão, peão, caminhão. Então, depois desse urso, qual é o elemento que vai ser colocado aqui? Né? É o peão, tá? E aqui eu coloquei só para, no caso, você escrever o nome do brinquedo. Noêmia quer organizar as prateleiras da sua loja. Observe a imagem, tá aqui a imagem. E você vai dizer qual é o padrão que a Noêmia utilizou para organizar os seus doces em cada uma dessas prateleiras. Ó, tem a prateleira da parte de cima, que ela seguiu uma sequência, e tem aqui a prateleira da parte de baixo, né? São cupcakes. E aí, qual é o padrão que tem que ser seguido aí? Qual foi o padrão que a Noêmia utilizou para organizar suas prateleiras? Vou dar um tempinho aí para vocês, tá bom? Se desejarem, dá uma pausa no vídeo para poder fazer os desenhos e copiar aí no caderno. Ó, preste atenção aí na prateleira de cima. Qual será o próximo elemento? E na prateleira de baixo, qual será o próximo elemento? Eu só quero um elemento para que você coloque aí na próxima sequência. Olha aí o tempinho. Vamos lá? Bom, as prateleiras, elas seguem o mesmo padrão? A prateleira de cima, ela tem o mesmo padrão da prateleira de baixo? Olha aí. Aqui eu tenho 2, aí vem um pequenininho, 2 grandes e um pequenininho. Aqui, ó, eu tenho um com marshmallow, outro com cereja. Marshmallow, cereja, marshmallow, cereja. Tem a mesma sequência, o mesmo padrão? Não, não tem. Coloque em cada prateleira o doce que seria colocado na sequência, né? Eu pedi para que vocês olhassem bem e determinassem qual é o próximo elemento, qual é o próximo doce aqui da prateleira de cima e qual é o próximo doce aqui da prateleira de baixo. Deu tempinho, né, para vocês descobrirem. Olha aí. Marshmallow, marshmallow, eu chamei como? Grande, grande, pequeno. Grande, grande, pequeno. Então, o próximo é grande. E na parte de baixo? Marshmallow, cereja, marshmallow, cereja, marshmallow, cereja, marshmallow, né? Facinho também essa sequência. Jorge está estudando matemática e precisa completar as sequências abaixo. Olha aí as duas sequências. Ajude-o a descobrir o padrão seguido e qual será a próxima figura em cada sequência, tá? Vou dar aí um tempinho para vocês olharem a primeira sequência. Olha aí a sequência das mãos com os dedos levantados e a outra sequência dos troféus. Vou dar o tempinho, tá bom?
Bora lá? Olha aí o padrão, ó. Vou só voltar aqui um pouquinho. Mão aqui não tem nenhum dedo levantado. Aqui vem 2, 4, 6. Qual é o padrão aqui dessa sequência? Está aumentando de 2 em 2, ó. 0, 0 dedo levantado. Mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. E 6 mais 2, 8. Olha aí. 8 dedos levantados, tá? E aqui embaixo, ó, 2, 3, 4 troféus. Qual é o padrão? 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5 troféus. Essa aqui tá fácil demais. E aqui, Gustavo está criando uma sequência com o ábaco. Ele colocou as peças conforme a imagem abaixo. Olha aí o meu ábaco com as minhas pecinhas. Descubra o padrão que Gustavo seguiu e complete a sequência. Olha aí. Laranja, vermelho, verde, laranja. Laranja, vermelho, verde, laranja. Laranja, vermelho. Então, quais são as pecinhas que ele vai colocar aqui, ó, nesse ábaco? Bora lá? Olha aí o padrão, vamos ver se acertaram. Primeira coluna, laranja, vermelho. Segunda coluna, verde, laranja. Terceira coluna, laranja, vermelho. Quarta coluna, verde, laranja. Quinta coluna, laranja, vermelho. Então, o que é que você observa? A sexta coluna vai ser o quê? Verde e laranja, porque a sequência se repete a cada 4 colunas. Agora, nós vamos para um jogo, tá? Vou apresentar aqui para vocês o jogo. Ó, primeira pergunta. Observando essa sequência de cores, qual será a próxima cor? Aí você tem vermelho, amarelo, azul. Aí aqui do lado você tem as opções, letra A, letra B, letra C. Vamos imaginar que eu coloque o círculo amarelo. Aí o jogo vai me dizer que eu errei. Aí você passa para a próxima pergunta. Qual imagem que continuará a sequência? Eu tenho aqui a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha sequência, qual é o próximo elemento, qual é a próxima imagem? São essas figuras? É o chapeuzinho ou é o número 7? Olha aí, número 7. Aí ele diz que eu acertei. Próximo, observe a sequência de letras e me diga qual será a próxima letra. Ó, letra A, letra B, letra C, letra D. Qual é a próxima? É a letra E? É a letra F ou é a letra G? Deixa eu colocar aqui para ver se é a letra G. Errei. Qual é a resposta correta? Letra E. E a última perguntinha, olha aí. Qual será a próxima criança? Aí eu tenho, ó, menina, menino, menina, menino e uma menina. E aí, qual é a próxima criança? É uma menina? É um dinossauro? Ou é um menino? Vamos ver se é uma menina ou um menino. Olha aí, deixa eu marcar o menino. Boa, acertei, muito bem. Aí aqui no final você tem a pontuação, o tempo, a sua classificação, se está em primeiro, segundo. Você pode pedir para exibir as respostas e para começar de novo, tá bom? As minhas respostas aqui eu coloquei de propósito para acertar e para errar, para você ver como é o jogo, tá bom? E aqui nós encerramos mais uma aulinha. Não se descuide, cuide da sua saúde, que você cuida de você e do próximo. Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau.